E contar história em cordel vem da tradição oral. Ganhou fama em Portugal, da fala para o papel. Manteve-se bem fiel ao verso, a rima e a voz, até que aqui entre nós teve sua evolução. Prestem agora atenção, muita história vão ouvir, com prazer adquirir, cultura, educação, com prazer adquirir, mais cultura, educação. O cordel, que nem falei a Ariano Suassuna, o folheto, o bicho é poderoso, ele é poderoso. O cabo é, o tal do folheto do cordel, ele vai longe. Se você chegar agora no Alto Sertão, no lugar mais seco que tem, numa casinha mais seca que tem, você encontra um cordel. Se não encontrar um cordel, mas tem um poeta que vai declamar para você. E já que Deus me fez um poeta, eu lhe peço inspiração para narrar umas histórias de amor, ciúme e sedução, que ainda hoje são decantadas do Cariri até o sertão. Vocês conhecem literatura de cordel? Ele dizia assim, o que é isso? Aí eu mostrava o livrinho, aí dizia assim, isso eu conheço, é romance. Aliás, chamavam muito de romance também. As histórias mais longas, popularmente eles chamavam também de romance. Então chamavam romance, folheto de feira. O primeiro cordel foi impresso aqui em Pernambuco no final do século XIX por um paraibano chamado Leandro Gomes de Barros, né? E a partir daquele momento, o cordel passou a funcionar também como o noticiário, como o jornal de hoje em dia. Naquela época, o cordel funcionava como jornal, porque as notícias chegavam atrasadas, muitíssimo atrasadas. O cordel, historicamente, desde o final do século XIX, ele cumpriu um papel fundamental, que era de levar justamente os acontecimentos para o conjunto da população. Por exemplo, a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos no século XIX, e naquela época, os cordelistas, inclusive, foram importantíssimos para divulgar aquele episódio da história do Brasil. O cordel é uma cultura popular, é a rima, o cordel é o que vai do povo para o povo, é a liberdade de expressão. A literatura de cordel é uma manifestação cultural essencialmente narrativa, não é. A poesia pode aparecer em alguns momentos de grande inspiração do poeta, mas a proposta dela é ser uma manifestação cultural narrativa. Sou cordelista e declamo poesia popular, essa cultura que eu amo, quanto mais faço, mais gamo, isso eu não posso negar. Fazer verso mesmo errado, mal rimado, mal medido, um percurso todo comprido, dá um trabalho danado. Mesmo desmetrificado, nem todos sabem fazer. Quem possui este poder, este dom, esta grandeza, foi buscar na natureza, é mestre sem aprender. O cordelista, eu acho ele o grande, sabe? É um ser diferente, é um escritor diferente, porque a poesia dele é diferente, o lirismo dele é diferente, até nas coisas feias ele põe coisas bonitas. A principal função do cordelista é levar conhecimento e levar, às vezes, a dúvida. Então o cordelista, ele como cidadão e paga os seus impostos, ele não quer ver o seu povo daquele jeito, ele quer ver a coisa andando direitinho, todo mundo não está pagando. Não está pagando o imposto direitinho, o que é que está faltando? Então ele vai lá e faz a crítica em versos poéticos, para não estar aquele negócio bem repetindo. Não, porque isso, porque mostra... Não, ele vai lá e faz, para você se aposentar, tem que ter profissional. Ele vai lá em versos e faz a coisa, fazendo uma crítica. Muitas pessoas acham que rimar 2, 3 palavras é fazer um cordel. E não é, porque o cordel é difícil de fazer, mas deve ser fácil de entender. Mas o autor deve ter muito trabalho para fazer, porque é algo complexo, é literatura e escrever não é fácil. Brigado muito com os poetas no bom sentido, no sentido de aprimorar a sua escrita, de não escrever o cordel à noite e publicá-lo pela manhã. Pelo contrário, escreva o cordel à noite e pela manhã reveja o cordel, releia-o, trabalhe a sua história, trabalhe a parte poética, porque nós necessitamos, o cordel necessita ser visto como literatura brasileira, literatura formadora
né, do pensamento brasileiro. Tem a arte que é do povo, do barro faz a história, a poesia contada com poder e muita glória. E eu faço o meu cordel pra ficar bem na memória. Dedico ao Senhor meu livro, eterno e sincero amor. Ele me ensina em silêncio, sem ar de superior. Por ser meu fraterno amigo, antes de dormir eu digo, vou guardar meu professor. O cordel em si, ele sempre teve esse trabalho, esse objetivo de informar e também informar. Muitas pessoas, né, os avós de muita gente aqui do Nordeste, aprendeu a ler através da literatura de cordel. Por quê? Porque o cordel, o matuto comprava o cordel na feira e o que sabia ler, lia para aquela roda de moradores que tinha ali no sítio. Então, a partir dali, alguns iam se interessando e começavam a aprender a ler. Aconteceu com muita gente, inclusive com o meu próprio avô. Muitos poetas aprenderam a partir de outros poetas, ágrafos também. Não eram analfabetos. Eles tinham conhecimento empírico, não era um conhecimento acadêmico, nem livresco, nem escolar, mas eles tinham um conhecimento capaz de transcender todos esses obstáculos que hoje a nossa academia considera como frágil. Meus pais eram analfabetos, minha mãe aprendeu a ler sozinha, era um autodidata, e meu pai nunca aprendeu a ler. Mas ele amava o cordel, ele gostava das histórias contadas em cordel e ele comprava para minha mãe ler. E eu aprendi com ele me contava, ele decorava as histórias que ela lia e ele passava para mim. O leitor do cordel não é necessariamente alguém que lê, mas alguém que escuta, que decora e que passa adiante aquilo que ouviu, porque os versos dos folhetos, muitas vezes em cestilhas ou em cetilhas, há uma facilidade muito grande pela métrica, pela rima, das pessoas assimilarem. Eu, por exemplo, que morava no interior, num sítio, quando eu comecei a estudar no colégio, eu já fui alfabetizada porque aprendi a ler com minha mãe lendo cordel. O povo tem seu falar, seus costumes, suas crenças. Entre tantas diferenças, há muito que admirar, aprender e ensinar, discordar e dar razão. Portanto, presta atenção que vou registrar aqui o falar do Cariri, meu extremado torrão. O cordel tem essas duas importâncias, né? A importância na alfabetização de mudar a consciência do cidadão e a importância de inserir socialmente esse mesmo poeta de cordel. Tudo era simples, doutor, mas o povo era feliz. Isso era naquele tempo, porque hoje o que se diz é que o progresso chegou e fez o povo infeliz. Os usineiros cercaram as terras por arredor e hoje o trabalhador sofre que faz até dó, ganhando um salário mínimo, trabalhando só a só. E é só no tempo do plantio, da limpa e do colher. Depois fica parado sem ter nada o que fazer. E isso é que faz o pobre do trabalhador sofrer. No burgo das cabaças, quando os bichos falavam, tudo era bem governado, só a verdade pregavam, pois com honestidade o seu mundo governavam. Diferente dos homens, as suas leis sempre cumpriam, pagavam seus impostos, benefícios recebiam e em época de eleições, promessas jamais faziam. Aqui, ó, esse cordel aqui foi o censurado. Que eu digo assim, para você se aposentar, tem A profissional, resiste de nascimento, só serve original. Até você conseguir, vai sonhar e passar mal. Essa tal de aposentadoria, que agora eu vou destrinchar, pede tanto documento, dá vontade de chorar. O povo sofre demais, você pode acreditar. Esse aqui foi o que censuraram, mas que um juiz, ele entendeu que não pode ter censura no país. Graças a quem ganhou não só foi eu, acho que foi o país e foi o povo. E tem esse aqui, ó, que eu fiz o mote dizendo, meu cordel foi censurado pelos homens do poder. Tá aqui, ó. Nunca pensei de passar pelo medo tão danado no dia que fui chamado para poder me explicar. Começaram a falar o que eu devia escrever, para depois devolver, mas eu fiquei preocupado que meu cordel foi censurado pelos homens do poder.
A poesia popular, ela jamais deve ser reprimida. E dentro de mim, como professor e como jornalista, eu jamais posso enveredar e nem alimentar a ditadura. Eu combato. Se esse for processado, eu boto outro. Só quando eu morrer é que pode tirar a minha liberdade de expressão. O cordelista como fonte de opinião é muito forte, entende? Porque é através do verso que a gente faz com que a pessoa comece a rir, comece a entender melhor as coisas. Então, principalmente em época de eleição, é que o cordelista ele é muito utilizado. Porque, veja bem, é muito fácil você pegar um santinho de um candidato e joga, olha ali, vê o número do cara e joga fora. Se você pegar um cordel de um candidato, você vai levar para casa, você não vai jogar no lixo o cordel. A respeito de alguns poetas que fazem folhetos em época de campanha eleitoral, tem um fenômeno muito curioso que eu já ouvi de pelo menos 2 ou 3 cordelistas. Ele diz assim, eu já fiz vários, faço, mas não boto meu nome. Eu crio um pseudônimo. Por quê? Porque ele disse, não, o que eu estou fazendo não é por questão ideológica, eu estou fazendo para sobreviver. Tem um cara de canalha mostrando na sua ação, procura enganar povo, mas recebeu uma lição. Quando abriram as urnas, não fez nenhum campeão. Povo logo respondeu, tu aqui não tem vez não, vai cantar em outro lugar, ó rei da corrupção. Procura enganar outros, queremos um cidadão. Há muito mais de um século, todo o sertão brasileiro, principalmente o Nordeste, este vem sendo o primeiro, que tem através do verso notícia do mundo inteiro. Temos jornal e revista, mas o sertão não conhece a sua atualidade. Em poucas cidades cresce, sertão só se informa bem quando o cordel aparece. O cordel, como literatura, ele trabalha todas as temáticas. E uma das temáticas é a notícia. O que acontece no momento pode se transformar em um cordel. Um exemplo claro foi a morte de Ariano Suassuna, recentemente. No outro dia, após a morte de Ariano, já tinha cordelista publicando um cordel sobre que é a chegada de Ariano no céu. A arte tem o poder de transcender a morte, de transformar a vida, trazendo amor e sorte, da angústia afastar, dos males curar, dando para a vida um norte. Então o autor vai, mas fica a sua obra. O cordel é o jornal do cordelista e o cordelista é o jornalista. Ele escreve e bota para o mundo, entendeu? Eu acho que o cordel é a ferramenta do artista, é a ferramenta dele se expressar. Antigamente, se saía no cordel era verdade. E acho que perdeu um pouco isso, mas o cordel ainda é esse formador de opiniões, o cordel está sempre apontando as mazelas do país. Porque eles diziam em linguagem popular aquilo que o povo não ouviria numa outra linguagem, numa linguagem rebuscada, numa linguagem jornalística do jornal oficial. Então, o folheto de cordel, ele funciona exatamente como o contraponto até do próprio jornal oficial que circulava. E o cordel, ele tem esse poder de influenciar. O cordel, quando as pessoas gostam de acreditar no que o cordelista escreve, acho que o cordelista é esse jornalista popular. Só que o poeta, ele não estudou tanto, é um pouco, não tem a linguagem do jornalista. Por isso que eu não estudei, né? Se eu tivesse estudado tanto, eu não estava gaguejando tanto, nem falando palavras meia que muita gente não entende. É o pro que, pro li, pro colar, isso aí não existe no dicionário. Eu não troco meu oxente, minha reto também não, nem um tal cabra da peste, nossa forte expressão, pois nosso vocabulário, nunca que eu abro mão. A palavra bexiguento, eu já ouvi meu pai dizer, quando eu era bem criança, isso não posso esquecer. Está na minha memória e eu me lembro para valer. O poeta, quando conta uma história, quando narra um acontecimento, ele não está muito preocupado o tempo todo com a verossimilhança. Ele está muitas vezes ligado com a fantasia, ele transforma aquilo, ele brinca, ele apresenta um ponto de vista às vezes mais pessoal. Então ele não tem uma preocupação propriamente jornalística, ele transforma o fato em poesia, ele está preocupado no ritmo, na brincadeira. É a história de José, filho de Dona Sinhá, que partiu da sua terra, pois já não tinha o que dar. Promode a cerca, doutor, e pra capital se mandou.
buscando em que trabalhar. Um dia de manhãzinha, se levanta destemido, dizendo a mulher Chiquinha, já tô mesmo resolvido, tu arrebanha os meninos, que agora o nosso destino é o que Deus fosse vido. Quando Getúlio Vargas se suicidou, a notícia chegou, a questão da comunicação ainda era pouca, e a notícia chegou esporadicamente, foi chegando devagarinho lá pelas bandas do Nordeste. E o povo só foi acreditar mesmo que era verdade quando chegou o cordel contando a história da morte de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas morreu, surgiram dezenas de folhetos. Certamente o personagem histórico que teve mais folheto publicado sobre ele foi Getúlio Vargas. Cordel, para mim, é uma literatura. É uma literatura que informa, que indica. Para mim, o cordel é a maior expressão da cultura nacional brasileira em termos de literatura. Para mim, é uma bandeira que abre portas aonde eu vou. É luta constante, mas é muito prazeroso, muito bom. É muito bom lidar com a poesia popular, com o nordestino, com as coisas da nossa gente, é muito bom. Sou uma privilegiada. E Cleusa, eu gosto muito de uma frase que Cleusa fala. Cleusa diz que o cordel só tem dois públicos, aquele que o ama e aquele que não o conhece. Isso quer dizer o quê? Que fatalmente quem o conhece amará o cordel. Acho que é como dizia Jorge Amado, em toda realidade tem uma fantasia e em cada ficção tem muito da realidade, né? A vida imitando a arte e a arte imitando a vida. Se a arte imita a vida, e a vida? A vida imita quem? Uma vai imitando a outra da forma que lhe convém. Só sei que viver com arte é a melhor arte de alguém. Se te resta, meu amigo, ainda a respiração, cante, dance, celebre, siga seu coração, porque celebrar a vida é uma forma de oração. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Mas se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar.